Oi, eu sou a Lud. Eu sou a Dani. E esse é o Pantufa de Unicórnio. E hoje, mais um resenha de pantufa. A gente vai continuar, né, com as nossas resenhas da série Coisa Mais Linda. Hoje a gente entra no quarto episódio. Hoje é o quarto mesmo. As Sonhadoras. E acho que esse nome ele vai ditar muito, né, do que vai representar aí o episódio para as nossas personagens, né? Já no início do episódio a gente já tem aí, começa com a Lígia, né, cantando. Eu esqueci o nome da música. Mas enfim, ela está ali cantando, né, e aí mostra a cena dela com a Malu, né, na casa da Malu, e aí elas começam a falar sobre sonhos, né, e a Lígia, né, sonhando em ser cantora, e ela ia comandar o palco, ela ia decidir quem ia cantar com ela, os gatinhos, ela ia cantar em Paris e a Malu ia ser a empresária dela. E eu acho que representa muito o sonho que a Lígia sempre teve, né, de estar nos palcos e estar ali comandando a vida dela, né, através da música. E era um sonho que ela tinha, né, e depois a gente vai ver, né, está vendo ao longo da temporada, a gente vê aí ao longo do episódio como esse sonho vai se transformando. Na verdade, ele não vai se transformando. Ela vai abrindo mão aos poucos dele. Embora ele sempre esteja ali presente, ela sempre tente resgatar um pouco. Sim. Mas ela vai deixando ele de lado em nome de outras coisas que ela precisa se dedicar no momento. Ela tenta suprir esse sonho com outras coisas que ela acha que são sonhos também. E que se adequam ao papel dela, né? Que ela tá ocupa ali, né? A vida dela como esposa. Mas, né, enfim, eu acho que ela, ao mesmo tempo, ela percebe que algo nela ali, sempre na fala dela, dá pra gente entender que ainda falta algo, né? Que não é suficiente pra ela. O papel de esposa não almeja tudo que ela quer. Não preenche, né? Isso aí, não preenche. E aí a gente tem, né, algumas situações, assim, bem características do que a Lígia, do sonho que a Lígia tem e da realidade dela, né? E aí, de uma cena antiga, de uma cena do passado, a gente... Depois, a próxima cena da Lígia é ela num almoço de família, né, com a Tereza. Com a Tereza. Com o Nelson, né, com o Augusto e com a digníssima mãe dos rebentos ali. Que, assim, quando ela vê a Lígia, né, já dá ela dá duas cutucadas na Lígia em menos de 5 minutos. A primeira fala pro Augusto que ele tá muito magro. Ele está muito magro, mas a culpa é de quem? Da Lígia, que não está alimentando ele direito. A segunda nossa, você tem que dar uma encorpada pra poder ele gerir ou parir o meu neto, alguma coisa assim que ela fala. Então, em menos de 5 minutos, ela já destila 2 venenos na Lígia. Reforçando esse papel que ela teria que ter, daí do âmbito doméstico, de cuidar do homem, né? Porque ela é a mulher, ela tem que cuidar dele e tem que ser uma boa parideira. E aí, né, depois a gente... Eu acho que, tipo, transita, sabe? A gente tem ali a situação do sonho antigo, a situação do que ela está vivendo, aí a próxima cena é um sonho real. É uma forma que ela encontra de resgatar aquilo. Sim. No presente, né? E aí a próxima cena dela, ela no encontro com a Malu, na verdade a Malu ela encontra ela no bar, e aí, pra surpresa da Malu, quem está cantando é a Lígia de peruca disfarçada, né? Então, e aí, dessa situação ocorre diálogos bem legais ali entre as duas, né? Em questão de desistir dos sonhos. A Lígia conta ali a novidade, porque naquele almoço lá, né, o Augusto diz que ele vai ser ele que vai concorrer a prefeito, vai ser o escolhido do partido para concorrer a prefeito. Então a Lígia seria a primeira dama. E a Lígia conta essa novidade pra Malu, e aí elas falam, nossa, que legal. Ai, a Malu fala, eu sempre soube que você ia ser famosa, mas acho que não era esse tipo de famosidade que a Lígia tava esperando, né? E aí a Lígia meio que tá ali naquele momento. Eu acho que tô aqui pensando agora, né, que talvez essa
tô aqui pensando agora que talvez essa apresentação da Lígia seria uma despedida, isso, sabe? Sim, eu também tive essa sensação, porque ela pensou, já que agora eu tenho que me dedicar a esse projeto dele ser prefeito e eu vou ter que ser mulher de político. Ela até acho que tem uma cena que ela fala, eu tenho que cuidar do meu corpo, da aparência e da família. Então eu acho que foi, né, uma escapadinha ali pra se despedir dos palcos. Sim. E aí ela fala ainda pra Malu, eu vou ter tudo que eu sempre sonhei. Mas tipo, fica aquela ponta, será que tem lugar que eu sempre sonhei? Então ela fica ali com aquele questionamento. E ainda ela fala pra Malu, né, que ela tem muito ali orgulho da Malu, porque a Malu, da coragem que a Malu teve pra ir correr atrás de um sonho, né? Sim. E aí ela fala, não é porque eu desisti do meu, né, que você tem que desistir também. E aí depois, né, meio que ali acho que era uma despedida delas também, porque teoricamente a Lígia ia viajar pra Roma com o Augusto, depois daquilo, né? E aí depois a gente, né, tem uma outra cena, que aí acho que é a última cena da Lígia, que ela vai... Não, na verdade não, tem outras cenas da Lígia ao longo do episódio, da conversa dela com o Augusto lá, do Che Guevara, que ele diz pra ela que vestido que ela tem que usar no jantar, isso, né? Mas aí a cena do jantar é realmente a última, né? Que aí tem um jantar lá com o prefeito atual, que vai passar a bola pro Augusto, e a Lígia tem que ir lá com o vestido ideal pra ser a esposa troféu e fazendo caras e bocas, né, no jantar. A cara da Lígia é maravilhosa no jantar inteirinho. Sabe aquela conversa do tipo, uma festa estranha com gente esquisita? Parecia a Lígia que ela tava se sentindo nesse ambiente, né? Porque eles estavam todos numa conversa, inclusive Augusto meio que dá uma debochada dela na frente de todo mundo, dizendo que ela se interessava por política, usando um comentário que ela tinha feito sobre o Che Guevara ser charmoso, sabe? Bem com um tom de deboche. E ainda sai um brinde debochado depois, viva as esposas, tipo. Sim, exatamente. E aí, né, esse negócio aí, que eu esqueci o nome, é nesse jantar que ela descobre que a viagem que ele tinha dado de presente pra ela depois de bater nela era, na verdade, um compromisso político. Ele só tava unindo o útil ao agradável, sabe? Ele só tava utilizando de uma estratégia política pra ela fazer um lobby, né? E aí agradar a esposa. Então ela descobre ali, fica arrasadíssima, né? Sim, porque ela tava encarando aquilo como um grande gesto que ele fez pensando no bem dela, em agradá-la, em algo que ele sabia que era um sonho pra ela. E aí ela descobre que na verdade é só uma conveniência, né, de levá-la junto, porque o que ele tem pra fazer lá não tem nada a ver com esse gesto que ela imaginava que era. E que meio que sintetiza o jeito dele tratá-la, né, dele vê-la. Ela é um adereço pra ele, né, que ele é apaixonado, tem tesão, tem admiração sexual, mas ele não presta atenção nela, não prioriza ela, né? Não tem uma conexão de fato com a necessidade dela. Com as necessidades e com a essência dela. Não tem um companheirismo ali. Não, exatamente, não, é isso aí. Ele não a vê como uma companheira e como digna de, sei lá, não sei se de conversar, sabe? Trocar umas ideias ali. Não tem. Ele vê ela como um troféu mesmo e alguém que... Pra ele desfilar. Isso. Pra ele exibir. E que é conveniente, que dá prazeres, mas não como um ser humano que tem os seus próprios anseios, desejos e que tem algo a falar e que, né? Então não rola um companheirismo porque eu acho que a visão que ele tem dela já é com uma certa inferioridade. Tanto que aí ela sai, né? Vai no banheiro lá e ele vai atrás dela depois de um tempo e ela já tinha picado a mula dela, mas antes disso ele começa, tipo, a socar a porta e dizendo, não, se comporta como criança. Fazendo pouco caso da decepção dela, porque ele enganou ela, né? Ele podia ter falado já desde o princípio, olha, eu tenho uma viagem que eu preciso fazer. Mas eu queria muito que você fosse comigo, porque me acompanhar. A gente pode transformar esse compromisso também numa oportunidade pra gente passar tempo juntos e realizar esse sonho de conhecer a Itália, sei lá. A gente pode ficar mais tempo, tudo. Tinha várias coisas pra ele fazer, ele podia fazer se ele tivesse consideração, respeito e, né? Mas não, o que ele fez? Ele tentou usar aquilo pra manipular ela e fingir que era um grande gesto romântico, quando não era, né? Então ele é babaca mesmo. Sim, A gente, né, assim, a gente tem o Nelson e tem o Augusto, né?
Ah, meu Deus, né? Saíram da mesma família. Sei lá o que aconteceu ali. O que deu errado com esse... Em relação a Malu, a gente tem as primeiras cenas ali são realmente dela com a Lígia. Então a gente começa com elas no passado, né, como a Lu já falou, tendo os sonhos, e ela também, embora ela não tenha, né, o dom da música, como ela fala, ela também se projetava como uma empresária da Lígia. E como essa mulher independente que vai conhecer o mundo e que vai realizar, né? E aí corta para o presente, com ela ali destruída, né? Triste, daí a Lígia tá visitando ela em casa, na casa dela, lá dos pais dela em São Paulo, e ela ali naquele estado de vulnerabilidade mesmo, né, apática, e eu fiquei pensando assim, vendo essa cena, que vendo ela dentro desse contexto, eu acho que dá pra ter um pouquinho mais de empatia em relação ao sofrimento dela, porque vindo do capítulo anterior, em que todo o drama que ela faz, o sofrimento dela, tá num contexto junto da Adélia, que aí eu acho que a gente acaba olhando pra ela e não conseguindo ter empatia por aquilo, porque a gente é difícil não compará-la com a Adélia, né, e não vê-la como uma mulher fraca, né, porque a gente olha pra Adélia, pra tudo que a Adélia passa, que ela sofre, pra como ela encara aquela situação de um jeito mais proativo, enquanto a Malu se encolhe, sofre, quer ir lá chorar, lamber as feridas, né? Então ela vem de um contexto de que a gente vê ela como fraca, né? Mas nesse outro contexto que a gente entende a família dela, entende o contexto ali social em que ela estava inserida, eu acho que dá pra empatizar um pouco mais com como realmente ela acabou levando tombo atrás de tombo na vida, né? E dentro dos parâmetros que ela tinha, ela realmente foi quebrando um pouco, né? E aí dá pra entender um pouco como ela tem dificuldade pra se reestruturar, porque afinal de contas ela nunca teve muitos problemas, muitas dificuldades, ela viveu sempre um conto de fadas, e talvez o maior problema fosse ter um certo incômodozinho, porque ela estava sendo a esposa e talvez ela almejasse mais, mas isso nem se compara a outros, sei lá, problemas da Adélia e também aos problemas que depois ela acabou enfrentando, sim, né? Com o marido dando golpe, né, indo para uma cidade estranha e vendo que a casa não era o que ela esperava, o estabelecimento não era o que ela esperava, ela tá sem dinheiro, e aí depois vem a chuva. Então eu acho que nesse contexto, assim, acaba dando para entender um pouco melhor e compreender um pouco mais, assim, e ter um pouco mais de empatia pela dor que ela tava tendo ali. Embora ela seja uma pessoa privilegiada, ela tenha pra onde voltar, ela tenha família, ela não vá estar perdida na vida, né? Não vá estar sem rumo, ela teve sim a sua parte, o seu quinhão de sofrimento, assim, que dentro dos mecanismos que ela tinha, né? Ela não teve condição ali de lidar com o sofrimento e com as decepções, né, da vida. E aí, voltando pro contexto dela, ela também... Eu acho que daí, com as outras cenas que a gente vai vendo dela, essa primeira cena é ela bem apática com a Lígia falando, você não vai voltar mesmo, e ela também tem um filho ali que, querendo ou não, é algo com que ela se preocupa e sente saudade, né, e é mais algo pra ela pensar. Mas aí depois a gente tem a cena dela com a família, né, e a gente vê o pai dela, né, aquela coisa do fantasma do marido desquite, né, que agora ela é desquitada, então vamos empurrar um outro homem pra ela, porque vai ser sorte dela se ela conseguir alguém aceitar casar com ela nessa condição. E o pai dela querendo... a família, né? Alguém que eles avaliam, ele fala até dessa vez, alguém que preste, né, acho que ele fala assim. E ela sendo empurrada de novo pra esse lugar de, olha, vai lá casar, vai lá pra resolver sua vida. E aí ela não se vendo mais ali, né, naquela condição, como não se encaixa mais ali, né, agora que ela viu também que existem outras possibilidades, embora seja difícil pra ela, né, encarar e assumir todas essas responsabilidades que a liberdade que ela quer exigem dela, né. E também ali naquele contexto do jantar, não é jantar, acho que é almoço, não, é café da manhã. Ainda ali naquele contexto do café da manhã com a família dela, tem outra questão que eu acho que dá pra perceber também, que ela aparentemente, bom, a gente não tem muito parâmetro de como ela era antes, né, mas ela parece ter um cuidado maior pra conversar, pra se dirigir a Lourdes, que é ali a cozinheira, né, eu não sei, enfim, que é empregada doméstica ali da família, e ela parece se dirigir com um pouco mais de respeito, de dignidade, né.
Mas embora, assim, aparentemente ela tenha essa postura já um pouco mais cuidadosa e mais respeitosa, ela não consegue nem passar isso pro filho dela, né? Porque daí a gente tem já na sequência o filho dela tendo uma cena que ele trata, chama Lourdes, traz um sorvete, sei lá. Assim, bem mimado e bem falando de forma grosseira, sem nenhuma gentileza, né? E ela só fala, ai, não faz assim, fulaninho. Tipo, todo mundo se olha na mesa e... E, tipo, normal aquilo, uma criança que já cresce entendendo que tudo bem ele tratar ela dessa forma, que ela tá ali só pra servir, que ele não precisa ter educação e respeito, né? Então, ela ainda também não é capaz de impor isso e de, né, tentar ensinar o filho de uma forma diferente. Então, ainda, né, a gente vê como é tudo muito normalizado, né? Isso. E... eu acho que ela tá ali ainda, sabe, a passos pequenos. Tá começando, né, a se conscientizar para essas questões, mas ainda não consegue romper, assim. Acho que ela tá tendo consciência pra si, mas ainda não consegue externalizar pros outros. Um outro momento bastante interessante da Malu nesse episódio é a interação dela com a mãe dela. Ali naquela sequência ela tá nessa de não querer ir pra esse jantar, mas ao mesmo tempo ainda não tá com segurança pra voltar pro Rio de Janeiro, principalmente também pensando no filho. E aí ela tem essa cena dela com a mãe dela, de interação, que é até bastante surpreendente, porque a mãe dela até então é uma personagem... sobriedade, né? Ali parece estar pairando acima de tudo, né? E não se manifesta, assim, né? A gente não sabe qual é a da mãe dela, né? Não, ela aparenta ser a típica esposa que reproduz e que conservadora. Com o marido. E que realmente, né, parece estar de acordo e feliz com aquele papel que ela tá, né, desempenhando ali naquela família, naquela sociedade. E aí, nesse diálogo da Malu com a mãe dela, a gente tem essa revelação de que a mãe dela compartilha com ela essa história de que ela também quis deixar... eu não lembro... Ela não dá detalhes, assim, de o que aconteceu, mas ela dá a entender que ela também quis virar as costas para essa instituição, né? E para em busca de algum sonho, de algo, né, que ela quisesse viver, de fato que ela quisesse escolher, né, ter gerência sobre a própria vida, mas que ela não pôde fazer isso. E aí ela fala que no caso ela fizesse isso, o preço seria ela abandonar a Malu, né? Porque ela não teria recursos, não teria ninguém para ajudá-la, para que ela ainda tivesse contato com a filha. Então ela teria que abrir mão da Malu caso ela quisesse viver. Ou saísse do casamento com a guarda da Malu, né? Porque naquela época era... então, é isso que eu acho que ela quer dizer, né? Que sim. Mesmo agora, assim, eu acho que o pai da Malu conseguiria a guarda tranquilamente. Ele ainda não se envolveu nesse tipo de embate jurídico, porque ainda não precisou e porque eu acho que ele subestima bastante a Malu. Então ele acha que, tá bom, vai lá tentar, porque ele acha que ela não vai dar certo, que daqui a pouco ela vai voltar como ela voltou agora, né? Porque, querendo ou não, naquela sociedade ali machista, patriarcal, né? Uma mulher sozinha não teria... qualquer instância ali jurídica não seria vista como alguém com condições para permanecer com a guarda do filho, né? Então é algo que daí ela conta pra Malu que ela teria que abrir mão da Malu e que ela não estava disposta a pagar esse preço. E aí ela fala que o bracelete é uma lembrança, né, dessa vida, dessa escolha, enfim, desse período. E aí ela dá o bracelete pra Malu. E aí ela fala pra Malu que ela tá do lado da Malu e que ela vai cuidar e que vai ajudar, né, com relação ao filho dela, e que não é pra Malu desistir desse sonho, que é pra ela seguir, porque ela vai se arrepender pra sempre caso ela volte atrás agora, né, e retorne pra essa vida e aceite ali tudo que o pai dela quer que ela faça da própria vida, né. E eu achei bastante surpreendente, sabe, porque eu não esperava que isso viesse dela, e achei interessante, assim, né, como às vezes em certas condições pensando nessa coisa do feminismo, sabe, às vezes algumas mulheres, elas não estão dispostas, sei lá, a abrir mão ou a dar um passo em relação a mais liberdade, né, ou a apoiar algumas coisas
não estão dispostas a abrir mão de certas coisas para a própria vida, mas isso não significa que elas não se identifiquem com as ideias e que não estejam dispostas, talvez, a tentar dar condições para que outras mulheres consigam, né? Que eu acho que daí é mais ou menos o caso dela, assim, ela não, na história dela, ela não foi capaz de se desvencilhar desse patriarcado, dessa família ali que ela teve que construir. Mas isso não significa que ela vai virar as costas ou que ela não vai ser capaz de daí ajudar a própria filha, né, a dar suporte e talvez condição para que outras mulheres sejam capazes de fazer o que ela não pôde fazer. Né? São pequenos atos de resistência, né? De sororidade, assim, né, não só de mãe e filha, mas entre duas mulheres ali que se apoiando, né? Eu achei muito bacana essa cena com a mãe dela. E aí, eu não lembro exatamente com quem que ela estava interagindo, né, mas eu acho que uma das falas bastante emblemáticas dela nesse episódio é quando... Acho que é com a mãe ou com a Lígia. Eu acho que é com a Lígia. Que ela fala que quando ela estava no Rio de Janeiro foi quando ela ouviu a própria voz pela primeira vez, né? Que realmente foi o momento em que ela teve mais autonomia, liberdade para pensar, para fazer escolhas, né? E para, enfim, tentar assumir a agência da própria vida, né? Eu gosto... Acabou que a gente não falou, né? Mas no começo do episódio, a Lígia e a Malu, né, pegam o carro do pai da Malu pra sair escondida, né? Sim, sim. Uhum. E aí depois a Malu pega... Não sei se é o mesmo carro, né? Mas dá a entender que é. Ela fala, a chave tá no mesmo lugar. Sim, a mãe dela fala, né? Então a Malu vai lá, pega o carro e acho muito legal a cena que ela tá dirigindo lá com as malas, né? E dá um berro. Né? Tô me libertando. Muito legal. Tem essa. E aí, que né, depois dessa conversa com a mãe que ela tem, que a mãe fala: não pode agora voltar atrás. Vai lá, vai fazer. A chave tá no mesmo lugar, né? Já dando a entender também que ela sabia. Ela sabia, né? Do todo esse rolê que ela fazia com os carros. Mesmo ela fazendo, ela. Sim, né, escondidos, né? E aí é bem legal, realmente. Eu acho essa cena muito legal. E aí nós vamos para a Adélia, né? A Adélia, a gente tem aí a primeira cena dela, depois que a Malu volta para São Paulo, o que resta para a Adélia, né? A Adélia vai ter que voltar a trabalhar com aquele embuste de chefe, de patroa que ela tem, né? E aí a primeira cena da Adélia, ela voltando da feira com um monte de sacola, né? O que a Adélia ia fazer? Não posso usar o cidadão lá, o elevador social. O de lá, serviço continua estragado. Vou botar as compras, né, no social. E aí, boto o elevador pra subir e subo os 9 andares de escada. Chega na hora e a patroa dela, né, tipo, o que você tá fazendo, né? Não, tipo, não vai botar isso aí, porque as pessoas não iam gostar. E aí, a Adélia fala, né, vou levar tudo isso no braço. Ela faz, se eu tivesse esses braços, eu mesma levaria. Por que não leva, então? Essa patroa da Adélia, ela representa, assim, um combo de várias pessoas, né? De várias ideias, assim, que ainda tem hoje, né? Infelizmente. Infelizmente ainda tem hoje. Nossa, ela é um combinho Chernobyl. E é porque ela faz primeiro, tipo, ela dá a entender ali que o corpo negro é um corpo feito pra trabalhar. Trata a Adélia sem consideração nenhuma, não, ela é simplesmente um burro de carga, né? A Adélia ali. E custava, né, deixar as compras subir pelo elevador. A Adélia ia ter que subir 9 andares da mesma forma. Ainda bem que a Adélia se livra desse embuste. Porque aí, né, a próxima cena da Adélia é a Malu fazendo um volta cama arrependido, né? Indo bater lá na casa dela pedindo desculpa. A Adélia meio que desconversa, né? Mas eu gosto do diálogo das duas ali, né? Porque acho que elas meio que botam ali, né? A pratos limpos. Uma lavação de roupa. É uma lavação de roupa suja. É um confessionário. E aí, né? A Adélia fala ali tudo que ela, né? Esperava, né, queria. A coisa mais linda era uma oportunidade única pra ela deixar aquela vida, né, de trabalhando de segunda a segunda praticamente pra alguém que não dava valor pro trabalho dela e via ela como meramente um serviçal, né, um trabalho braçal. E aí, onde ela pôde ali, né, ela teve ali
mesmo que aos trancos e barrancos, às vezes, ela teve ali a oportunidade de ser ouvida. As opiniões dela valiam também. Sim. E aí, deixar tudo isso, ter isso tirado dela, né? Imagina, foi um bar, deve ter sido um baque, né? E aí volta a Malu lá, até que oferece, né, 50% e a Adélia ele reconsidera. Até porque, quando tava falando da Malu, eu falei que dava pra ter mais empatia por ela, pra entender um pouco o sofrimento, mas assim, nada teria justificado a forma que ela tratou a Adélia, sabe? Sim. Por mais que ela realmente pudesse estar sofrendo, tá destruída, tá sem recursos, né, pra lidar com tudo que ela tava passando, nada justifica tudo que ela falou pra Adélia e o quanto ela não foi capaz de pensar em como aquela atitude dela de largar tudo e voltar pra casa ia afetar também a Adélia, que ela ofereceu, não um emprego, né, ofereceu uma parceria. Sim. E a Adélia, sendo a provedora do lar, né, abriu mão lá do emprego que era ruim, mas que ela colocava ter dinheiro, né? Colocava comida na mesa. E a Malu em nenhum momento foi capaz de pensar nisso tudo, né? Então a Adélia tinha mesmo que Sim. umas verdades ali pra Malu. E aí depois elas se acertam, né? Eu acho que o que sela ali, né, a Malu falando pra Adélia, né, que todas as duas, né, viviam vidas que escolheram pra elas. Então, aquela era uma oportunidade para as duas, né, viverem as próprias vidas. E aí depois a gente tem ali uma cena, né, da Adélia, porque a Adélia não sabia ler nem escrever, né? Então ela pede que a Malu, né, faz ali um contrato, né, 50% pra cada uma, e a Adélia pede ajuda pro Capitão Ler, porque ela não sabia. E ela tinha medo de contar pra Malu porque ela achava que isso ia prejudicar ela de alguma forma. E aí, né, como a gente tem na história da Conceição, ela já guardou um segredo de tantos anos que prejudicou ela depois, né? E aí, no fim, ela acaba contando pra Malu, e aí o diálogo delas também é bacana, dizendo, né, ali, cada uma, né, falando se aceita a outra do jeito que é, né? E aí, acho bem legal essa cena das duas, que elas acabam ali, né, a Malu não faz objeção nenhuma sobre, né, sobre a questão dela não saber ler nem escrever, e as duas ali se acertam nessa parceria. O que eu achei bacana, legal, que a gente acabou não falando, que tem aquela cena que as quatro arrumam uma coisa mais linda, fazem um stream makeover. Ah, sim. Acho bem legal, tipo, as quatro ali se ajudando e arrumando. E ela falando até, isso aqui tá parecendo a casa do meu pai. Né? Que enfim, ela percebeu. Que aí a Adélia chega pra Malu, e Malu, a gente não, pra Lígia, acho que a gente não foi devidamente apresentada. É verdade, né? Que é uma aproximação dela, assim, uma ajuda mútua ali, né? É uma cena legal. E a Teresa, nesse episódio, a gente tem a cena lá dela recebendo a sogra em casa, né? Que é uma das primeiras que a gente já comentou ali na parte da Lígia. E que eu acho até interessante ali um ponto, porque a sogra dela trata a Teresa muito bem, né? Que eu fico pensando se tem a ver com o fato da Teresa ser essa mulher que é bastante magnética, assim, né? Bastante carismática e que, querendo ou não, é uma mulher bem sucedida, proeminente ali, né? E aí não sei se de repente vem daí uma admiração ali, né, da sogra, porque ela trata a Teresa de um jeito muito diferente do que ela trata a Lígia, né? A Lígia é tudo que a Lígia faz tá errado. E em contrapartida a Teresa não, a Teresa ela exalta de certa forma. Que eu fico pensando se pode ter a ver com esse aspecto da Teresa mesmo ser essa pessoa, né, magnética, ou talvez também uma outra hipótese que eu tenho pra isso é o fato dela ver o Augusto como filho que é realmente bem sucedido, né, enfim, o filho que ela admira, que ela vê bastante potencial nele, e o Nelson, eu acho que vê como, né, até por conta de alguns elementos que a gente vai descobrir mais tarde, né, que ela vê como um filho fraco, fraco, né, o que não, enfim, que ela não espera muita coisa, e daí talvez já deu sorte ainda de encontrar uma mulher decente, né? Até porque ela aparentemente não aprova alguns relacionamentos anteriores dele, né? Então eu fico achando que talvez tenha um pouco de cada, assim, né? E talvez um pouco também pra provocar a Lígia ali, né? Sim, olha aqui, uma mulher, né? Que, enfim. Mas a gente tem esse começo ali, ela recebendo a sogra, ela sendo muito política, muito polida, mesmo a sogra sendo esse ser humano horroroso que ela é, né? E depois a gente vê ela no ambiente de trabalho, e aí a gente já tem a cena dela com o chefe,
né, que chama ela e a Elo para as duas irem receber um esporro dele, porque ele não aprovou aquele artigo que a Elo, né, que a gente comentou até no outro episódio, que a Elo disse que tinha feito de um jeito que ela achava que a Teresa ia se orgulhar, e de fato a Teresa se orgulhou, porque ela conseguiu ali reverter o jogo e escrever um artigo bastante progressista, né, com o tema que tinham dado para ela. E aí o chefe tá puto da cara, porque como é que você escreve um negócio desses? E ele fica enfatizando que o público, não é isso que o público da revista quer, que as mulheres não estão preparadas para isso. E embora elas comentem ali que a revista esgotou, que elas estavam recebendo inúmeras cartas, né? E então, mesmo com toda essa demanda e esse, né, boom que aquela reportagem, que aquele texto ali tinha causado, né, esse retorno positivo, ele ainda insiste em dizer que não é esse tipo de mulher que ele precisa ali, né, que a Elo não é uma mulher que tem um perfil pra escrever pra eles, porque ela não era homem. Esse é o perfil que ele quer, não quer. E aí também é muito bacana a gente ver que na sequência, né, que daí ele tá querendo a cabeça ali delas, mas enfim, não que faz. Era, tipo, bota no da Teresa, né, que era culpa da Teresa, a Teresa que contratou. E aí elas saem ali e a Teresa vai lá fingir que tá brigando com ela, que é uma cena excelente. Aí dá um tapa na mesa. E eu acho muito boa essa cena, como ela também ali, né? Ela tem esse perfil, né, de que ela vai contornando, né, os desafios, mas ainda assim consegue fazer com que a mensagem que ela quer passar prevaleça, né? E aí, pra ele ficar feliz, ela vai lá fingir que tá brigando com a Elo, mas não tá brigando com a Elo, porque ela gostou daquilo, né? E é o jeitinho dela, né, de conseguir ir ganhando espaço, né, e transmitindo a mensagem que ela quer, escrevendo o que ela quer, né, e colocando a personalidade, enfim, as ideias que ela quer que sejam colocadas ali na revista para as leitoras, né, enfim. Ainda com a Teresa, a gente tem uma cena dela também em casa com o Nelson, e que a gente consegue ver ali pela postura do Nelson, pelas coisas que ele fala, como ele tem de fato admiração por ela, né? Ele fala que lê ali os textos dela, né, que ela escreve pra revista, e que dá pra ver que ele realmente, né, é sincero naquilo, ele nutre uma admiração honesta por ela, né? E ele não vê... Ele incentiva, né, ela também. E ele dá pra ver que a relação que eles estabelecem é de realmente companheirismo, uma parceria muito diferente, né, de admiração ali mútua, um pouco diferente ali totalmente diferente, né, do relacionamento que a Lígia tem com o Augusto. E também em algumas conversas deles ali dá pra ver a questão também da liberdade ali, em relação a quando ele fala ali da Elo, né? Porque ele leu o artigo dela e falou, nossa, que legal. Ela é bem pra frentex. Acho maravilhosa essa palavra. E aí, vamos convidar ela pra vir cá, então, né? Já... Aqui, ó. Nelson, estamos juntos. Então, né, também tem esse aspecto da relação deles, né, que é bem totalmente vanguardista pra época ali que tá sendo retratada, né? E que é um aspecto interessante ali, né, do relacionamento deles. E aí, por fim, a gente tem, já no final desse episódio, também uma cena que envolve ali a Teresa, que o final do episódio vai chegando ali por um clímax da série, né, que é a inauguração, enfim, do Coisa Mais Linda. E aí a gente tem a Teresa indo apresentar o Nelson pra Adélia, porque, enfim, tá acontecendo a inauguração para apresentar a sócia da Malu, né, afinal de contas. E aí a gente vê uma tortinha de climão ali acontecendo. Sua amiga, deixa eu te apresentar meu namorado. E aí a amiga tá regalada e o Nelson tá ali e ela, Rio de Janeiro é um ovo mesmo. Não, vocês se conhecem. Todo mundo se conhece no Rio. E aí fica todo mundo ali, né. Como é que eles se conhecem? Menina, e aí ali, né, temos esse momento climão ali, que Teresa no momento estava também ela própria tensa, porque a Elo tava lá, se meteu na mesa dele, e ela ali naquela situação, né, querendo tirar o Nelson dali. Mas então temos esse final de episódio ali, que é o momento que eu, quando assisti esse episódio, eu tive que assistir todos os outros na sequência, porque eu fiquei muito, meu Deus, daí tem o Chico lá. Tem o Chico, que aí, né, outro, né, que é o final do episódio. É o final do episódio, que vai acontecendo esses acontecimentos. Essas coisas que a gente fica, o que tá acontecendo, né? Aí vai deixar pros próximos
vai deixar pros próximos episódios, né? Como é que a Adélia e o Nelson se conhecem? Chico vai cantar? Não vai cantar? Vai ter condições de ficar em pé? Onde que a Lígia foi? Onde é que a Lígia sumiu? Sumiu do banheiro. Tudo isso a gente descobre no próximo episódio. Isso mesmo. Foi no banheiro e deixou... O que ela deixou? Casaco, bolsa? Largou tudo lá. Como é que ela foi embora? Isso aí, ela fez a... Pegou... faz isso? Pegou o carro. Não, mas tá assistindo. How I Met Your Mother? Já assistiu? Tem alguém que foge no banheiro em algum episódio? Acho que todo mundo foge no banheiro. Acho que é a Lily e o Marshall que dão um jantar de vinho e queijos finos. E aí eles estão no saco cheio do próprio jantar, né? O Marshall foge, daqui a pouco a Lily foge, deixa os convidados no banheiro, todo mundo pro banheiro. Enfim, a Lígia fez isso. Fez isso e a gente, né, foi com só uma roupa do corpo, né? Pra onde? A gente vai descobrir depois no próximo. Então esse é mais uma resenha do Coisa Mais Linda, né? Então fique ligado no próximo, até porque a gente tá resenhando aqui esperando a próxima temporada, né? Sabe-se lá quando que a Netflix vai lançar. Agora quando eu tava vendo no aplicativo da Netflix hoje, que quando a gente entra ali na pagininha de Coisa Mais Linda já aparece. Agora com certeza, em breve mais episódios. Assim. Então acho que, enfim, não vai ser logo, né? Acho que vai ser ano que vem. Acho que vai ser ano que vem. Mas enfim... Vai ter. E enquanto isso a gente vai resenhando aqui. Esse foi As Sonhadoras. Então se você gostou, dá um like aqui pra gente, pra ajudar a divulgar. E se inscreve no canal, divulga pros seus amigos. E a gente se vê no próximo. Tchau!